Hoje eu quero apresentar para vocês as tarps Ultralight e Ultralight Pro de um fabricante nacional. Suas diferenças, o que tem parecido uma com a outra e sua aplicação. Você conhece? Eu não conhecia. Assista o vídeo e vamos descobrir juntos. Salve, guerreiros, aventureiros, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Maragato, aventureiro aqui do Rio Grande do Sul. Eu pratico trekking e expedições. Eu gosto de longas caminhadas. Eu estudo sobrevivência e eu sou fã do bushcraft. Ou seja, eu amo a vida mateira. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma comparação entre as tarps Ultralight e Ultralight Pro, nosso fabricante nacional, explorando em família. O que tem parecido uma com a outra, o que tem de diferente uma da outra. Um videozinho bacana, gostoso de fazer, equipamento top para a gente testar juntos. E eu espero que a gente consiga trocar umas ideias. Então vamos aos produtos. Tá? Eu vou deixar a ficha técnica aqui. A tarp Ultralight é a que eu tenho, eu já uso há algum tempo. Ela pesa 750 gramas e tem 19 pontos de amarração. Sei que a coluna d'água dela é cerca de 1.500 milímetros, tá? E ela tem uma característica que, se tu encostar na tarp, na situação de chuva, claro, tu vai te molhar. Ela funciona tipo guarda-chuva, ela não é totalmente impermeável. Para mim ela se torna prática, pois ela é muito compacta e bastante leve, tá? Eu não conheço o produto nacional, ainda mais ao valor que é vendido hoje, tá? Um produto de tão boa qualidade. Requer um pouquinho mais de esmero, pois não dá para se encostar se estiver chovendo. Como ela é 3x3, ela faz uma área de cobertura muito boa, tá? E dá para o cara ficar de boas dentro. Eu lembro que eu coloquei 5 ou 6 escoteiros embaixo do abrigo feito com essa tarp. Um abrigo diamante, tá? Que é fechado. Não é com a mesma perícia de um bushcraft, mas é só para fazer uma estaquinha. E eu estou usando a minha nova melhor amiga, a Baco. Se vocês já não assistiram o vídeo ainda, assistam. Essa faca é de verdade. Eu acho que eu preciso de um macete maior.
Claro que eu montei o abrigo, foi uma simulação, tá? Vou explicar para vocês o porquê. A Tarp Ultralight do Explorando em Família, ela, deixa eu falar de um português para todo mundo entender. Ela funciona tipo um guarda-chuva, com o tecido do guarda-chuva, melhor dizendo. Ou seja, ela vai te proteger da chuva, mas tu não pode encostar nela se estiver chovendo, entendeu? Ela é extremamente leve. Ela é muito similar de uma Didi Hamux, que são as melhores tarps do mundo. Se for um clone, para mim não tem problema, funciona maravilhosamente. Pelo seu tecido ser extremamente leve, tá? Existe a situação que, se for fazer um abrigo naquelas condições, a gente vai deitar em cima do tecido, com o atrito ao solo, tende a danificar, pois qualquer material teria abrasão entre o atrito do corpo em cima e o solo, certo? Ali, por ser um nylon extremamente fino, tá? Eu creio que a chance de danificar é bem maior. Ela me serve maravilhosamente bem, pois eu uso para fazer cobertura. Jamais eu fiz aquele tipo de abrigo. Estou mostrando para vocês que dá para fazer. Outra questão muito importante. Se fizer uma fogueira perto, tá? Se estiver a favor do vento, uma coisa. Se o vento virar, as fagulhas vão danificar. Pois é, como eu disse, ela é de um nylon extremamente fino. A coluna d'água dela, se não me engano, é de 1.500, 1.600 milímetros. O produto acondicionado, ele se torna um travesseirinho muito pequenininho. Ele é muito prático de carregar. É um equipamento que, para uma aventura, ele se torna muito prático, certo? Nas minhas aventuras de longas caminhadas, coisas assim, se torna muito efetivo, caso seja necessário usar. O Explorando em Família, como é a família mais querida do Bushcraft nacional, Dona Marli e o Marcão, nas suas pesquisas e sua tendência sempre a evoluir com seus produtos para melhor nos atender, eles criaram a linha Ultralight Pro. Ultralight Pro. Esta tarp aqui, ela é o clone daquela ali, tá? Eu estou deixando aqui a ficha técnica dela. Ela também tem os 19 pontos de amarração, tá? Como eu disse, é um clone da outra. Só que o tecido dela é tipo um ripstop. Quer dizer, eu descobri há poucos dias atrás que não é o tecido que é ripstop, e sim a trama da costura. A gente está sempre evoluindo, né? Eles evoluíram com essa Tarp Ultralight Pro. Ela é um pouquinho mais pesada que a outra, tá? Essa aqui pesa cerca de 1,1 kg, se não me engano. Claro que, se fizer uma fogueira embaixo, ela vai danificar com certeza, né? Porque ela não é prova de fogo. Mas o tecido realmente ele é bem mais resistente. Essa aqui, se eu não me engano, ela já é impermeável, porque o tecido tem um tratamento. Está aqui na ficha técnica. O volume é um pouquinho maior, pois o tecido é mais robusto, correto? Eu particularmente, eu me sinto muito mais confortável, tá, em fazer uma fogueira perto, não tão perto, é claro, dessa Tarp, do que da outra. Pois, volto a dizer para vocês uma coisa que eu aprendi. O propósito dos equipamentos é diferente, certo? E tudo vai do propósito. A Ultralight, tá, seria uma Tarp para te usar uma aventura. Essa Ultralight Pro já é um produto mais feito para um acampamento. Então os propósitos são diferentes. Quando a gente vai para aventura, tá, sei muito bem disso, a gente cuida muito a questão peso e volume, certo? Essa aqui ela é um pouquinho mais pesada, tá? Meus amigos do Ultralight já vão endoidar, pois eles vão dizer que 1,1 kg já é extremamente pesado, tá? Eu vi um tempo atrás uma Tarp gringa de
3 por 2,60, se eu não me engano, que pesa cerca de 300 gramas. Se eu me lembro bem, até um pouquinho menos. Então, gente, é outro tipo de equipamento, tá? Estamos falando de um fabricante nacional com um preço extremamente em conta, porque o equipamento ultralight, o importado, realmente é muito caro. É muito caro mesmo. Eu vou prezar pela qualidade, claro, pelo fabricante, além de serem meus amigos pessoais, tá? O equipamento deles, os produtos deles são muito bons, tá? E o preço é muito em conta. Uma questão que eu não comentei, a Tarp, a Ultralight, a cinza, que eu montei o abrigo, só existe na cor cinza, certo? E a Ultralight Pro, o Pro já quer dizer uma evolução, tem na cor verde, isso aqui para mim é quase um verde oliva, a cor do Exército de Caxias, e Storm, ou Cerrado, ou Areia, nunca bege. Bege nunca. Claro que, por serem equipamentos um pouco diferentes, tá, com um material diferente, existe uma variação de valores entre um e outro, e daí, gente, cabe a cada um ver o qual que vai te servir melhor. A Ultralight Pro, ela, por ser mais robusta e tudo mais, como eu já disse, tá, ela se destina mais a um acampamento. Também não volto a dizer que em ambas com 19 pontos de amarração, esses pontos de amarração todos feitos com fita de carga. Sendo que na Ultralight, essa fita de carga, ela acompanha toda a borda, todos os pontos de amarração da Tarp, pois não teria como botar pressão no nylon que ele iria estourar, certo? Na Ultralight Pro, essa fita de carga já fica mais nas costuras, tá? Nos pontos de amarração, muito bem acabados, é claro, pois o tecido é muito mais resistente. Então isso vai da estrutura do tecido. Eu conheço muito bem a família, conheço muito bem o fabricante, conheço muito bem o Marcão. Eu sei que ele testa uma Tarp, tá? A impermeabilidade das Tarps que ele produz foram testadas no mínimo 1 ano. Então eu acredito no bom senso dele. Se ele não achou necessário colocar a fita de carga aqui, nesse material, é porque não é preciso mesmo. Caso você queira adquirir a Tarp Ultralight, ou a Ultralight Pro, ou mesmo a pesada, certo? A mais bruta, ou qualquer outro tipo de produto do Explorando em Família, é só acessar a loja, tá? É www.exfa.com.br. Tem uma porrada de produtos bacanas lá, porrada mesmo. E, tá, utilize na sua compra o cupom MARAGATO10, que vai rolar um desconto bem bacana. Ok? Videozinho prático, rápido, certo? Pra gente tirar algumas dúvidas referente a qual entre a Ultralight e a Ultralight Pro. Eu mesmo tinha minhas dúvidas, então eu quis tirar junto com vocês, esclarecer alguns pontos de vista, tá? E indicar que o produto é super bom mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, participe dos comentários, compartilhe com os amigos, certo? Isso nos motiva a continuar esse trabalho que a gente gosta tanto. E lembre-se, nada na vida é de imediato. Então vamos lá. Um passinho de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo do gordo e fiquem com Deus.